Bom dia. Nós estamos aqui por mais uma manhã, né, de aprendizado, de troca de experiência. É com muita alegria que a Câmara Municipal de Bom Despacho inicia mais uma, né, manhã na nossa Escola Legislativa. A Escola Legislativa já era um projeto de lei aprovado nessa casa, mas foi implementado sob a presidência do nosso presidente Vital Guimarães. O nosso presidente tem uma preocupação muito grande com relação à qualificação, não só dos servidores, mas é abrir a oportunidade para que a sociedade tenha condições de conhecer melhor as matérias que tratam do Poder Legislativo, da administração pública municipal. Nessa manhã, a gente tem uma alegria muito grande, nós estamos com uma parceria com a Assembleia Legislativa, né? E nós temos esse encontro aqui para discutir essas questões em decorrência dessa parceria com a Assembleia Legislativa, que trabalha o Café com Política, que é voltado para as discussões da política. Nós hoje, nessa manhã, estamos recebendo aqui o doutor Antônio José Calhau de Rezende. Ele possui graduação em Direito pela Pontífica Universidade Católica de Minas Gerais, e mestrado em Direito Administrativo pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente, ele é analista legislativo, consultor da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, professor do curso de especialização em Poder Legislativo e Políticas Públicas da Escola do Legislativo, da Assembleia Legislativa. Ele tem experiência na área de direito administrativo, constitucional e municipal. No turno da manhã, nós vamos tratar do tema processo legislativo. E à tarde, tratarmos dos subsídios dos agentes políticos. São dois temas importantes e que nós que estamos envolvidos diretamente com a política, sabemos que existem, inclusive, algumas discussões dentro do âmbito, né, social, dentro da comunidade, com relação a alguns aspectos. Então, é muito importante, principalmente para que a gente possa conhecer mesmo o papel de cada um desses poderes, tirar as nossas dúvidas, trocarmos nossas experiências. Nós estamos aqui com a Câmara Jovem, com o Parlamento Jovem dessa casa, que participam diretamente dessas questões das políticas públicas, e, para eles também, eu tenho certeza que vai ser um aprendizado. Eles já estão, sim, né, qualificados, fazem as reuniões que nos enchem os olhos de orgulho, as reuniões de comissão e as reuniões ordinárias que são feitas todos os meses, são muito ricas nessa casa. Eu gostaria agora de passar a palavra para o doutor Calhau, doutor, e agradecer ao senhor, né? E, mais uma vez, reafirmar meu agradecimento ao presidente dessa casa, Vital Guimarães, por acreditar realmente nesse projeto e que política se faz através da qualificação das pessoas. Não só dos servidores dessa casa, não só dos vereadores dessa casa, mas também através dessa qualificação da sociedade, num momento tão difícil que vivemos. Muito obrigada. Tenha um bom dia, doutor. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite aqui, que me foi formulado pela Câmara Municipal para participar deste evento aqui hoje, o dia todo. Na parte da manhã, nós vamos tratar de processo legislativo. É um assunto muito importante, porque o que mais se faz no Poder Legislativo no Brasil é lei, e toda lei é feita com base no processo legislativo, né? E na parte da tarde, nós vamos tratar de despesa pública, né? Subsídios de prefeito, vice-prefeito, vereadores, e vamos verificar quais são as principais normas da Constituição Federal e da Lei de Responsabilidade Fiscal, que serve de limites para a atuação tanto da Câmara quanto da Prefeitura, né? Então, eu quero deixar o senhor, é uma satisfação muito grande de participar desse evento, é um dos eventos que eu mais gosto de participar, porque a gente troca experiências entre o Legislativo Estadual e o Legislativo Municipal, e fica conhecendo os colegas de Poder Legislativo, vereadores, servidores, assessores, né? Quero deixar vocês aqui à vontade para fazer qualquer tipo de questionamento ao longo da minha exposição, tá? Então, se quando eu estiver falando, alguém tiver dúvida, quiser fazer alguma pergunta,
Vocês estão aqui, nós estamos aqui para aprender. Ninguém precisa ter vergonha de fazer pergunta, não. Tá? Aproveita a oportunidade, porque eu também aprendo com vocês. Não é só vocês, não. Tá? Muito bem. É vírus, né? Bom, isso. Gente, essa palestra, ela consta de duas partes. Na primeira parte, nós vamos tratar disso aqui. Ó. O que é o processo legislativo? O que se entende por processo legislativo? Quais são as etapas, as fases e atos do processo legislativo? E nós vamos ver que são várias, são muitas. Né? O que é procedimento? Né? Que tem a ver com rito, como que o projeto tramita. Nem todo projeto tramita da mesma forma. Um projeto de lei ordinária, que é o projeto comum, não tramita igual uma proposta de emenda à lei orgânica. Então isso tem a ver com rito, com o andamento do processo na Câmara. Sanção. Depois de tramitar na Câmara Municipal, passar pelas comissões, receber pareceres, ser discutido e votado em plenário, aprovado em 2 turnos, vai o projeto para a sanção do prefeito. Então nós vamos ver o que caracteriza a sanção. Né? O que é a sanção? O veto, né? Que é o contrário, que é a negativa de sanção. Como que ele se manifesta? Quais são os requisitos que o prefeito tem para vetar um projeto aprovado na Câmara? Depois nós vamos ver promulgação, que não se confunde com sanção, e publicação da norma. Essa é a primeira etapa. Na segunda etapa, nós vamos verificar quais são as espécies normativas do processo legislativo. Né? Aí nós vamos ver emenda à lei orgânica. Quem pode modificar a lei orgânica? Como que tramita uma proposta de emenda à lei orgânica? A lei orgânica é a Constituição do município. Tá? Apesar de ter esse nome lei orgânica, mas ela funciona como uma Constituição. E é a lei mais importante que existe no município. Né? Lei complementar e lei ordinária. Né? O que diferencia uma lei complementar de uma lei ordinária? Qual que é o quórum para aprovar uma lei complementar? Né? Que tipo de matéria que é tratada em lei complementar? Vocês vão ver, isso tudo está na lei orgânica. Isso tudo está na Constituição do município, que infelizmente pouquíssimas pessoas conhecem e leem. Né? Então nós estamos aqui também para estimular os vereadores, os servidores da Câmara e até o cidadão comum a conhecer a lei orgânica. Né? Quanto melhor conhecimento o vereador tiver da lei orgânica e do regimento interno, melhor ele vai se sobressair nos debates em plenário e nas comissões. Tinha um deputado lá na Assembleia de Minas, que era procurador de justiça, promotor, né? E que foi deputado, acho que por 2 ou 3 mandatos, né? Até voltar para o Ministério Público. Esse deputado, que tinha conhecimento jurídico, ele lia constantemente a Constituição do Estado e o regimento. Então, quando tinha discussão de projetos, de pareceres nas comissões e no plenário, ele dava show nos outros deputados, porque ele conhecia a Constituição, ele lia o regimento interno, ele entendia de processo legislativo. Então, dava só ele, tanto em comissão quanto em plenário. Então, é importante conhecer, ter domínio sobre aquilo que você está falando, até para poder ter mais credibilidade perante os colegas e perante a sociedade. Né? Porque o cidadão não está querendo mais ver um vereador desqualificado, um deputado desqualificado. O cidadão está se interessando mais pela política. Fiquei sabendo mesmo que a renovação aqui na Câmara foi de 95%. Dos 9, só um que conseguiu reeleição. Então isso já é um sintoma de que o cidadão que está cobrando, está exigindo capacidade, está exigindo conhecimento, está exigindo trabalho, né? Uma boa representação. A gente não pode esquecer que o vereador é um representante do povo. E você representa o povo não é só fazendo lei. A Câmara não esgota a sua atividade produzindo direito. A Câmara legisla, a Câmara fiscaliza o Executivo, a Câmara representa o cidadão, a Câmara pode julgar o prefeito quando ele comete infração político-administrativa e exerce uma função educativa também. Isso aqui que nós estamos fazendo aqui é uma função educativa. Isso aqui é cidadania, né? Debatendo temas de interesse do parlamento e da sociedade. Porque isso aqui não interessa só a vereador, isso aqui não interessa só a servidor, isso aqui interessa o que é toda a comunidade. Porque o produto que é feito aqui, que é a lei, vai repercutir o quê? Na vida de cada um de vocês. Vocês são destinatários das leis, não são? Então, direto ou indiretamente, isso tudo que é aprovado aqui vai pesar na vida do cidadão. Lei delegada. Nós vamos ver o que é uma lei delegada. Medida provisória nós não vamos falar muito não, porque no município não tem normalmente essa figura. É mais na União e no âmbito do Estado. Né?
decreto legislativo e resolução. Bom, então esse é o panorama do que nós vamos tratar aqui. Então, como eu falei, vou repetir. Não fiquem com vergonha de fazer pergunta. Nós estamos aqui para aprender. Tem gente que tem dúvida e fica, não vou perguntar não porque eu tenho vergonha. Nós estamos aqui para isso, não é? Para tirar dúvidas, para esclarecer. Bom, processo. Quando a gente fala em processo, primeira coisa que passa na cabeça de um leigo, uma pessoa que não tem conhecimento jurídico, é que é um processo judicial. Ah, fulano está envolvido em processo, né? Hoje, gente, no Estado moderno, a atuação do poder público, ela se dá cada vez mais por meio de processo, né? Processo, a ideia de processo tem a ver com uma sucessão ordenada, sequencial de atos que vão culminar em um ato final. O processo judicial, que ocorre lá no Poder Judiciário, como que ele ocorre? Quando uma pessoa entra com ação na justiça, você vai ter várias fases, oitiva, isso até chegar à sentença, que é o último ato do processo. Mas o juiz não pode prolatar uma sentença sem antes ouvir o que as partes envolvidas no processo, sem observar toda uma etapa, todo um procedimento, uma sequência de atos, até ele chegar na decisão final, não é? Processo administrativo. Processo administrativo não tem a ver com processo disciplinar só, não. Processo administrativo é gênero. Todas as vezes que você protocola uma reclamação ou faz um pedido num órgão público, já está surgindo um processo administrativo, né? Qualquer demanda que você faz perante um órgão público, executivo, legislativo, vai surgir um processo administrativo e você vai ter direito o quê? A uma decisão. Vai haver pareceres, você pode ser convidado para falar, só que a decisão pode não ser favorável a você, dependendo do direito que vai ser examinado, das normas que serão examinadas. Mas tudo tem uma etapa, uma sequência lógica de atos. O processo legislativo não é diferente, não. Processo legislativo, a diferença é que aqui, no processo legislativo, nós estamos diante de um conjunto de atos voltados para a elaboração das leis. Porque nenhuma lei nasce de um jato, né? Nenhuma lei nasce num passe de mágica. Eu já baixo a lei e vigora. Não é isso, não, né? A lei, ela passa por toda uma série de etapas, de fases. Tem primeiro turno, tem segundo turno, tem pareceres das comissões. Depois dos pareceres, vai o projeto para o plenário. O projeto é discutido em plenário, depois ele é votado, depois de aprovado, aí que ele vai para a sanção do prefeito. Então, olha a ideia do processo. Uma cadeia de atos, uma sucessão lógica de atos, até culminar o quê? Com a sanção. É com a sanção que o projeto se transforma em lei. Enquanto não ocorre a sanção do prefeito, não existe lei, né? Então, isso é que é a ideia de processo legislativo. A lei orgânica do municipal tem lá as espécies do processo legislativo. Ela estabelece as diretrizes. O regimento interno da Câmara é que entra nos pormenores, nos detalhes, nas minúcias. Por exemplo, qual que é o prazo que a comissão tem para emitir parecer sobre o projeto, né? Quais são as atribuições do presidente da Câmara, do vice-presidente e do secretário? Você não vai achar isso na lei orgânica. Isso é matéria de regimento interno. Isso é detalhe do processo legislativo, né? Porque as diretrizes estão na Constituição, estão na lei orgânica. Bom, as fases tradicionais do processo legislativo, gente, são 3. Nós temos a fase introdutória, a fase constitutiva e a fase complementar. Quando que começa, quando surge um processo legislativo? É a fase introdutória, é quando o vereador apresenta um projeto de lei. Quando o prefeito encaminha um projeto de lei. Quando o cidadão, por meio de 5% dos eleitores, tá? O cidadão pode apresentar projeto de lei à Câmara, desde que esse projeto seja subscrito, ou seja, assinado por pelo menos 5% dos eleitores. Dos eleitores, não é da população, é dos eleitores. Aí dá-se início o quê? Ao processo legislativo. Só que, se vocês olharem tanto na Constituição Federal quanto nas estaduais e na lei orgânica, vocês vão ver que tem matéria que é de iniciativa privativa do prefeito. Tem matéria, assunto que é de iniciativa privativa da mesa diretora da Câmara, né? E tem matérias que podem ser apresentadas tanto pelo prefeito, quanto pela Câmara ou pelo cidadão. As matérias de iniciativa privativa do prefeito, por exemplo, lei orçamentária, criação de órgãos públicos no Poder Executivo, criação de cargos, criação e extinção de cargos,
Criação e extinção de secretaria municipal. A Constituição diz, só o Executivo pode apresentar projetos de lei que versem sobre essas matérias. Então, o vereador não pode apresentar um projeto de lei aqui, propondo a criação de uma secretaria municipal, ou então propondo a transformação de uma secretaria X numa secretaria Y. Não pode propor projetos de lei tratando sobre estatuto dos servidores públicos. Por quê? Porque essa matéria é reservada ao Poder Executivo. Então, quando um vereador apresenta um projeto dessa natureza, ele já está contrariando diretamente o quê? A Constituição. E as regras de iniciativa privativa, segundo o Supremo Tribunal Federal, são desdobramentos dos princípios da separação de poderes, né? Da mesma forma que o prefeito não vai encaminhar um projeto de lei para a Câmara, propondo a criação de uma comissão permanente aqui, ou de uma comissão temporária, que ele estaria invadindo uma seara alheia. Quem que pode propor? Quem pode alterar o regimento interno da Câmara? Quem pode criar comissões permanentes e temporárias na Câmara? A própria Câmara, por intermédio de projeto de resolução, que normalmente é de iniciativa da mesa, né? De acordo com o regimento interno de cada Câmara. Então, existem regras a serem observadas, tá? Não é todo assunto que o vereador pode apresentar projeto de lei. As matérias estão lá na Constituição. Ele não pode tratar de assunto da alçada do prefeito. Senão ele contraria o princípio da separação de poderes. Segunda fase, que é uma das mais importantes, a fase constitutiva, abrange deliberação e sanção. Aqui nós temos a elaboração de pareceres pelas comissões, né? Comissão de Justiça, Comissão de Educação e Cultura, Comissão de Orçamento e Tributação, né? Então os projetos tramitam, recebem os pareceres, é nas comissões, gente, que é onde a comissão é o local adequado para fazer estudos sobre projetos, tá? A riqueza do processo legislativo não está no plenário, não. O plenário decide politicamente se aprova ou se rejeita, mas os estudos técnicos são feitos aonde? Nas comissões. Comissão de Justiça, que analisa a legalidade, constitucionalidade. Comissão de Saúde Pública, que vai verificar o impacto desse projeto na vida do cidadão, caso ele seja aprovado. Comissão de Finanças e Orçamento, que vai verificar a repercussão financeira e orçamentária do projeto, se está de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, não é isso? Então, apesar do parecer ser uma peça opinativa, né, e ser muito importante, mas ele não vincula o plenário. A Comissão de Saúde pode emitir um parecer pela rejeição de um projeto, e quando ele chega em plenário, os vereadores aprovarem o projeto, e vice-versa. Por quê? Porque o plenário é o órgão de deliberação máxima do Poder Legislativo. Lá na Assembleia, como que se dá essa relação entre plenário e comissões? Na Assembleia de Minas. 99% dos pareceres das comissões são seguidos pelo plenário. Então, se a comissão emite um parecer favorável, o plenário aprova. Se a comissão emite um parecer contrário, o plenário rejeita. Por quê? Porque os deputados conhecem a importância e o papel das comissões. Ela que faz pesquisa de doutrina, ela que faz pesquisa de legislação, ela que faz pesquisa de jurisprudência, né? Então, eles conhecem. Agora, a palavra final é sempre do plenário. Os pareceres não vinculam o plenário. Mas, de uma maneira geral, o plenário segue a linha dos pareceres, né? A fase complementar abrange o quê? Promulgação e publicação da lei. Sobre a promulgação, eu vou falar mais adiante. Sobre promulgação e sobre sanção. Então, veja bem, dentro dessas três fases aí do processo tradicionais, você tem vários atos. A iniciativa, você tem as emendas, você tem os pareceres sobre os projetos, né? Todo projeto recebe parecer de comissão. Agora, para me saber qual comissão que vai emitir parecer, é só você olhar no regimento interno qual é a atribuição de cada comissão. Um projeto que está tratando de uma área de preservação ambiental aqui no município, normalmente ele vai passar pela comissão de meio ambiente, se tiver essa comissão aqui. Um projeto que estabelece políticas sobre prevenção ao uso de drogas pelos jovens, drogas e entorpecentes, ele vai passar pela comissão de saúde, né? Tratamento de água, esgotamento sanitário, vai passar pela comissão de saúde. Tudo depende do assunto, da matéria tratada no projeto, né? E quem distribui projeto para as comissões? O presidente da Câmara, o presidente da Assembleia, né? Normalmente ele que faz essa designação, sempre observando o quê? O regimento interno, que é o regimento que fala
qual a competência de cada comissão. Compete à Comissão de Justiça, isso. Compete à Comissão de Saúde, isso. Compete à Comissão de Finanças e Orçamento, isso. Tudo está especificado. Então, ele vai distribuir os projetos olhando o regimento interno, né? Lá na Assembleia de Minas, os projetos normalmente tramitam em 2 turnos. Primeiro turno de discussão e votação, depois segundo turno. Mas isso é uma peculiaridade de cada casa legislativa. Na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, o procedimento comum é turno único. É o oposto da Assembleia de Minas, né? A regra geral no Congresso Nacional é os projetos tramitarem em turno único, né? Na Assembleia é o oposto, eles tramitam em 2 turnos. As exceções estão previstas no regimento interno, né? Projeto de lei, por exemplo, os projetos orçamentários tramitam em turno único, né? Os projetos que declaram associações de utilidade pública, que dá nome à escola, nome a hospitais, tramitam em turno único. Mas o procedimento comum é 2 turnos. Aqui eu não sei qual é o procedimento comum. Isso depende de cada regimento interno. Não tem que seguir a Câmara, as câmaras, não tem que seguir necessariamente o regimento da Assembleia, né? Porque a Câmara tem autonomia para ditar a sua própria norma para atender às suas peculiaridades. Da mesma forma, o quantitativo de comissões. Aqui me parece que são 4 comissões permanentes, não é isso? Lá na Assembleia, mas aqui são 9 vereadores. A Assembleia tem 77 deputados e tem 22 comissões permanentes. Então, 77 deputados, 22 comissões. A última criada foi a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Foi criada agora em julho. Na Câmara dos Deputados, são 513 parlamentares. Nós temos 23 comissões temáticas, comissões permanentes. No Senado Federal, que tem 81 senadores, 13 comissões permanentes. Isso varia o quê? De Câmara para Câmara, né? Se a Câmara daqui quiser criar mais uma comissão permanente, ela pode criar? Pode. Desde que o faça por meio de resolução, não é? Isso aí é uma questão de foro íntimo da Câmara, né? Agora, é claro que quanto menor o número de vereadores, você não tem como você ter muitas comissões. Não vai faltar vereador para ocupar as comissões, né? Então, isso tem que ser feito com cautela, né? Bom, procedimento legislativo. Eu falei para os senhores que tem projeto que tramita de uma forma. Tem projeto que tramita de outra forma, né? Por exemplo, o projeto de lei ordinária, né? Que é o projeto comum. A maioria dos projetos são projetos de lei ordinária, né? Esse projeto pode tramitar, por exemplo, durante um ano inteiro na Câmara. O Código Civil brasileiro tramitou no Congresso Nacional por mais de 20 anos, até virar lei, em 2002, não é? Então, o procedimento legislativo ordinário, gente, é o procedimento comum, que abarca 90% dos projetos que tramitam, né? Um exemplo é esse aí, o projeto de lei, o Código Civil brasileiro, tramitou lá durante 20 anos, né? Os prazos são normais, os prazos para a comissão emitir parecer não são contados em dobro, normalmente tramita em 2 turnos, passa pelas comissões até ser aprovado e ir para a sanção. Procedimento legislativo sumário, né? Aqui é um procedimento mais simplificado. O projeto tramita mais rapidamente. Quer ver um exemplo? O prefeito municipal pode encaminhar um projeto de lei para a Câmara e, na mensagem, pedir que ele seja apreciado em regime de urgência, né? Nesse caso, esse projeto vai tramitar durante 45 dias. Ele não pode ficar aqui 6 meses, 1 ano tramitando, né? Então, se chegou no 45º dia, a Câmara não aprovou o projeto, o que vai acontecer? O limite previsto na Constituição já foi esgotado. A Câmara não vai poder votar nenhum projeto, enquanto não for o quê? Votado esse projeto de lei do prefeito, em regime de urgência. Porque a Constituição exige o quê? Uma tramitação mais abreviada, né? Pode haver reunião conjunta de comissões. Lá na Assembleia de Minas, como que isso ocorre? Quando o governador encaminha um projeto em regime de urgência, esse projeto vai, primeiro, a Assembleia tem 45 dias para apreciar o projeto. Nos primeiros 10 dias, a Comissão de Justiça vai emitir um parecer de legalidade e constitucionalidade. E nos outros 20 dias, as 2 comissões de mérito vão fazer reunião conjunta. Por exemplo, saúde e fiscalização financeira. Se reúnem no mesmo dia, no mesmo horário e apresentam os 2 pareceres, né?
E ele tramita também em turno único, e depois que ele vai a sanção do governador, do executivo. Isso é uma forma de procedimento sumário. O projeto não vai ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos tramitando, porque o governador pediu urgência, o prefeito pediu urgência, né? Essa é o chamado procedimento sumário, mais ágil. Finalmente, nós temos o procedimento legislativo especial. É o caso de emenda à lei orgânica, projeto de lei complementar, só para começar, proposta de emenda à lei orgânica. Não é qualquer um que pode apresentar. Um vereador sozinho não pode propor alteração da Constituição, da lei orgânica, né? Se vocês olharem lá na Constituição do município, você vai ver quem pode alterar a lei orgânica. Aí vocês vão ver lá, prefeito municipal, 1/3 dos vereadores, não é? E em alguns casos, o quê? O cidadão, por meio de 5% do eleitorado. Mas normalmente é prefeito e vereador. Encaminhado o projeto, tramitando o projeto aqui, de proposta de emenda, né? Ele vai ser aprovado em 2 turnos, normalmente tem um interstício de 3 dias entre um turno e outro. O que não acontece com o projeto de lei ordinário, o projeto de lei comum. E depois de aprovado, alguma dúvida aí, menina? E depois de aprovado o projeto, ele vai o quê? A promulgação, ele é promulgado pela mesa da Câmara, ele não é sancionado pelo prefeito. Tá? Então aí já tem uma diferença entre o projeto de lei ordinária e a proposta de emenda à lei orgânica. Portanto, meus senhores, o prefeito não sanciona proposta de emenda. Tá? O prefeito sanciona projeto de lei ordinária e projeto de lei complementar. As propostas de emenda, depois de aprovadas, são promulgadas pela mesa diretora da Câmara. Isso acontece no âmbito federal, no âmbito estadual e no âmbito municipal. Tá? Então, aí está então, o chamado procedimento legislativo, né? Que não se confunde com o processo legislativo. Sanção. Meus caros, quem que sanciona projetos? Quem sanciona projeto de lei? O secretário municipal pode transformar um projeto em lei? O chefe de gabinete do prefeito pode sancionar um projeto de lei aprovado pela Câmara? Sanção, gente, olha bem, sanção com cedilha, tá? Não é com... Teve um concurso para juiz. Olha, você vê o nível do nosso pessoal. Teve um concurso para juiz de direito no Rio. Aliás, o Rio não serve de referência para nada, né? É campeão de corrupção, é campeão de tudo enquanto é anomalia, é o Rio de Janeiro, né? Teve um concurso para juiz e tinha alguma coisa relacionada com sanção. Pois o candidato a juiz, o advogado, teve coragem de escrever sanção com 2 S. S no início e S no fim. E querendo ser juiz de direito, né? Então, lembre-se que a sanção com 2 S é aquela da Bíblia, Sansão e Dalila. Essa é com 2 S. Essa sanção aqui, né, é com cedilha. É o ato de competência exclusiva do prefeito que vai transformar o projeto em lei. Não é? Então, é um ato político, né? O prefeito pode tanto sancionar um projeto, como ele pode vetar o projeto de lei, né? Então, o que é a sanção com cedilha? Ato político de competência exclusiva do presidente, governador do estado, prefeito municipal. Bom, se eu estou dizendo que o ato é de competência exclusiva do prefeito, aqui no âmbito municipal, o que caracteriza a competência exclusiva? É que essa competência não pode ser o quê? Delegada para outra autoridade. Logo, o prefeito, quando recebe um projeto lá, ele vai verificar, se ele concordar com o projeto, ele assina, transforma em lei. Se ele discordar, ele veta. Mas ele não pode delegar essa competência para um secretário municipal, para um chefe de gabinete, porque senão ele comete o quê? Crime de responsabilidade. Porque essa competência é indelegável. Essa que é a diferença entre a competência privativa e a competência exclusiva. A competência privativa admite delegação. Você transferir para outra autoridade. A competência exclusiva não. Só o prefeito é que pode sancionar projetos. Ou seja, manifestar a sua aquiescência, o seu de acordo a um projeto aprovado pela Câmara, né? Qual é o prazo que o prefeito tem para sancionar um projeto de lei? Normalmente, 15 dias úteis. Muito bem. E se o prefeito cochila, né? Se o prefeito cochila, o prefeito e a assessoria do prefeito, né? E deixa passar o prazo de 15 dias e não assina o projeto. O projeto que foi aprovado na Câmara. Por um descuido dele ou da assessoria, ele não assina o projeto. O que acontece? Vai ocorrer a sanção? Vai, só que é a sanção tácita.
o projeto vai virar lei do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Só que a Constituição exige o quê? Promulgação dessa lei no prazo de 48 horas. Né? Se o prefeito não promulga, quando ocorre isso, a sanção tácita, o presidente da Câmara é que vai promulgar a norma. Entendeu? Também no prazo de 48 horas. Né? Essa é uma das situações em que o presidente da Câmara pode promulgar a lei. Porque normalmente quem promulga a lei é o executivo e não o legislativo. Tá? Então nós temos dois tipos de sanção. Nós temos a sanção expressa, que é quando o prefeito concorda com o projeto e assina. Virou lei e manda publicar. E tem a sanção tácita, quando passa o prazo de 15 dias úteis e ele, por um cochilo qualquer, não assina o projeto. Entendeu? Mas vai virar lei do mesmo jeito. Só que a Constituição exige o quê? A chancela, a promulgação da lei. Aí o prefeito deve promulgá-la em 48 horas. Se o prefeito não promulga, a competência vem o quê? O presidente da Câmara. Aí se o presidente da Câmara também esquece, cochila e não promulga a lei, o vice-presidente da Câmara promulga. Ela não pode deixar de ser promulgada. Por quê? Porque a promulgação incide sobre lei e não sobre projeto de lei. Tá? E ele não pode ignorar um processo legislativo que já foi realizado de forma regular. Então ele tem o dever de promulgar a lei e não o poder de promulgar. Tá? Então aí já tem uma diferença entre a sanção e promulgação. Ó. O prefeito é obrigado a sancionar o projeto de lei? Ou ele pode vetar? Ele pode vetar. Então, isso demonstra que a sanção não é um dever. A sanção é uma prerrogativa. Uma faculdade que o executivo tem o quê? De sancionar ou não. Né? Mas ele não é obrigado a sancionar, ele pode vetar. E é isso que nós vamos ver agora, que é o veto. O que é o veto, gente? O veto é uma negativa de sanção. Quando o prefeito recebe um projeto de lei, ele vai verificar com a assessoria dele. Esse projeto está de acordo com a Constituição? O projeto que a Câmara aprovou está de acordo com a lei orgânica municipal? Com a Constituição Federal? Bom, se está de acordo, ele não vai vetar por questão jurídica, que é o chamado veto jurídico. Né? Que ele pode vetar por inconstitucionalidade, ou pode vetar o quê? Por entender que o projeto seja contrário ao interesse público. Então, se ele não achou nenhum vício jurídico, ele vai sempre alegar o quê? Que o projeto é contrário ao interesse público. É o chamado veto político. Mas é veto do mesmo jeito. Então, ele é negativa de sanção. Né? E depois, se ele veta um projeto aprovado pela Câmara, o que vai acontecer? Ele tem que encaminhar o veto para a Câmara deliberar sobre o veto. E quando ele encaminha esse veto, ele vem com as razões do veto. O que é isso? Quais os motivos que o prefeito alegou para poder vetar esse projeto? É inconstitucional por quê? Qual o artigo da Constituição que está sendo contrariado? É contrário ao interesse público por quê? Ele pode alegar o seguinte, olha, quando ele veta por interesse público, ele pode alegar o seguinte, olha, mesmo este projeto não sendo contrário à Constituição, esse projeto não tem condições de ter aplicabilidade. O Poder Executivo, que é o órgão que aplica a lei, não tem elementos suficientes para poder assegurar a aplicação dessa lei. Né? Ou então ele pode alegar o seguinte, olha, essa lei aqui, por mais boa, melhor que seja a intenção do vereador, essa lei aqui, ela é estranha à nossa realidade. Ela é totalmente estranha à realidade do município. Por isso, ela contraria o interesse público. Vai ser mais uma lei que a Câmara aprova que não vai ter o mínimo de eficácia, que não vai produzir efeitos. Por quê? Porque o cidadão não tem a maturidade política para seguir isso aqui. Normalmente, sabe o que acontece, gente? Uma lei aprovada numa capital ou numa cidade maior, que dá muita repercussão, aí o vereador do município do interior vai e copia e apresenta um projeto idêntico, achando que o problema de lá é o mesmo do problema de cá. Isso acontece muito. E acha que aquilo vai resolver o problema. Só que a realidade do município da capital é completamente diferente do município do interior. Não só por questão geográfica, mas questão populacional, questão de pessoal, questão de receita tributária. Então, o que funciona lá bem na capital de Minas, em Belo Horizonte, não vai funcionar bem aqui. Então, não adianta querer copiar uma lei de lá e passar para cá, porque a realidade é diferente. Então, o prefeito pode simplesmente dizer isso, olha, mesmo o projeto de lei não sendo inconstitucional, ele é estranho à realidade municipal. Se eu sancionar, vai ser mais uma lei que nós aprovaremos, que não vai ter o quê? Eficácia. Ou seja, que não vai produzir efeito. Vai ser uma lei que não pega. Então, o que eu vou sancionar? Então, é o chamado veto político. Mesmo não tendo problema jurídico, ele entendeu que aquele projeto é estranho à nossa realidade. Mais um projeto que não vai, uma lei que não vai vingar.
Então, veta, encaminha o veto para a Câmara. A Câmara vai deliberar sobre o veto. A Câmara tem duas possibilidades. Ela pode concordar com o argumento do prefeito e manter o veto. Aí o processo vai para o arquivo. Não chega a virar lei. Ou ela pode discordar também, ainda que equivocadamente, mas ela pode discordar do veto do prefeito. E rejeita o veto do prefeito. Derruba o veto. Ao derrubar o veto do prefeito, o projeto já virou lei. Entendeu? E se é lei, porque a primazia, gente, em matéria de lei, é sempre do Poder Legislativo. A palavra final é sempre da Câmara, que ela que é titular do poder normativo, da função legislativa. Então, se ela rejeitou o veto do prefeito, e para rejeitar tem que ter maioria absoluta, né, de votos, né? Se ela rejeitar, o prefeito deve promulgar essa lei, que já virou lei. Veja bem, a promulgação incide sobre lei, já virou lei. O prefeito tem 48 horas para promulgar essa lei e publicar. Se o prefeito não promulga a lei, cabe ao presidente da Câmara fazê-lo, promulgar. Se o presidente não promulga, o vice-presidente da Câmara promulga. Mas ela não pode deixar de ser promulgada, porque a promulgação incide sobre lei. Por isso que ela é um dever, uma obrigação. A sanção incide sobre projeto de lei. Por isso que ela é uma faculdade, uma prerrogativa. Tanto que ele pode sancionar ou pode vetar. Entendeu? Essa, então, que é a diferença, o quê? Entre a sanção e a promulgação. Sanção incide sobre projeto. Sanção é uma prerrogativa, um direito que o executivo tem de transformar o projeto em lei. E a promulgação? Promulgação é um dever, é uma obrigação, que ela incide sobre lei e não sobre projeto. Então, na verdade, a promulgação funciona como uma chancela, como uma autenticação da norma. Enquanto a norma não for promulgada, ela não pode ter eficácia. E a promulgação é o ato que normalmente atesta que o processo legislativo foi regular, foi válido e ocorreu de acordo com a Constituição. Essa é que é a ideia de promulgação da norma. Mas, em princípio, a promulgação de lei cabe ao Executivo, viu, gente? Só em duas situações é que o presidente da Câmara pode promulgar a lei. É em caso de sanção tácita e em caso de rejeição de veto, quando o prefeito não promulga no prazo de 48 horas. Tá? Aí a competência passa a ser da Câmara Municipal por meio do presidente, né? Ele que promulga. Aí, ó, promulgação. Então, ela funciona como uma chancela, né? Como uma autenticação da norma. É um requisito de eficácia. Agora, veja bem, gente. Há situações, na maioria das vezes, a promulgação ocorre concomitantemente com a sanção. Então, quando o prefeito recebe um projeto de lei aprovado pela Câmara, para ele sancionar, se ele concordar com o projeto e assinar, né, ele está praticando dois atos ao mesmo tempo. Ele está sancionando o projeto, transformando o projeto em lei e está promulgando, né, atestando o quê? A validade do processo legislativo. E aí a lei se torna o quê? Potencialmente executória. Mas o principal, gente, que eu quero que vocês não esqueçam, sanção é prerrogativa exclusiva do Executivo. Só o prefeito pode sancionar a lei. E é uma competência indelegável. Tá? Indelegável. É um ato político, é uma prerrogativa, né? Tanto que ele pode sancionar ou pode vetar. A promulgação, diferentemente da sanção, ela não é uma prerrogativa, ela é um dever, é uma obrigação. Por quê? Porque ela incide sobre lei e não sobre um projeto de lei. Tá? E só em duas situações que a Câmara pode, que o presidente da Câmara pode promulgar lei. Em caso de sanção tácita, naquele caso dos 15 dias úteis sem assinar, e em caso de rejeição de veto. Isso quando o prefeito não promulga no prazo de 48 horas. Está claro até aqui? Nenhuma dúvida, não? Tranquilo? Então vamos passar. Bom, agora olha bem, gente. Publicação, vigência, validade e eficácia. Olha, o princípio da publicidade, previsto na Constituição, ele existe para quê? Para garantir a transparência, visibilidade das decisões do poder público. A lei, meus senhores, é um dos atos mais importantes emanados do Estado. Quando eu falo Estado, eu estou falando Estado em sentido amplo. União, Estado, Distrito Federal e município. Poder público, né? Se até os atos administrativos devem ser públicos, com muito mais razão a lei, que é uma norma genérica, abstrata e que vincula o que? Toda a sociedade, todas as pessoas, né? Então, a publicação ela é obrigatória. Enquanto uma norma, olha bem,
enquanto uma lei não for publicada no órgão competente, ela não se torna obrigatória. Aliás, isso está na Lei de Introdução ao Código Civil. Ela só se torna obrigatória depois de oficialmente publicada, não é? Então, a publicidade é fundamental. Vigência. Aí que começa a dúvida de muitos. Vigência, validade e eficácia, né? Até hoje tem advogado que não sabe diferenciar vigência, validade e eficácia. Por incrível que pareça. Quando eu digo que uma lei está em vigor, que uma lei tem vigência, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que essa lei integra o ordenamento jurídico do município, né? Que ela ainda não foi revogada. Uma lei vige enquanto ela não for revogada por outra lei. Ainda que nunca tenha produzido efeito. Pode não ter servido para nada, mas ela não foi revogada. Logo, ela existe. Então, a vigência da norma está relacionada com a sua existência jurídica. Alguém pode falar, mas essa lei até hoje não foi aplicada. Tem 10 anos que a Câmara aprovou essa lei, o prefeito sancionou, e essa lei nunca foi cumprida. Não interessa, aí ela não foi cumprida, não produziu efeito. Não teve eficácia, mas ela está em vigor até hoje. Ela tem existência jurídica. Ela ainda não foi revogada. É aquela lei que eu falei, as leis que não pegam. Entendeu? Mas ela existe como lei. Ela existe, até que seja revogada por outra lei. Não é? Então, isso é que é a chamada vigência. Uma norma vige, ou seja, tem existência jurídica até que seja revogada por outra lei. Revogada ou modificada. E validade. Eu digo, esta lei está válida. É diferente de falar que esta lei está em vigor. A validade de uma norma sempre pressupõe o quê? Obediência a uma norma superior. Então, as normas, as leis para serem válidas, têm que estar de acordo principalmente com a Constituição. Aqui no âmbito do município, as leis aprovadas pela Câmara, os decretos do prefeito, o regulamento do prefeito, serão válidos se estiverem de acordo com a lei orgânica do município, que é a Constituição do município. Nenhuma lei pode contrariar a Constituição. Nenhum decreto do Executivo pode contrariar a Constituição, né? Isso é que é a validade da norma. É respeito a uma norma de hierarquia superior. Quem que está no topo da hierarquia? A Constituição Federal. Então, qualquer lei estadual, municipal ou federal não pode contrariar a Constituição do Brasil, que é a nossa Constituição Cidadã, né, de 1988, que é um exemplo de Constituição democrática, progressista, moderna, rica em valores democráticos, né? Uma Constituição que fortaleceu o poder legislativo, inclusive na função fiscalizadora, uma Constituição rica em direitos fundamentais, só o artigo 5º tem 78 incisos, né? Só que a realidade, o mundo da realidade empírico, é bem diferente do mundo teórico, do plano teórico, né? Por exemplo, com essa Constituição tão bem feita e tão elogiada, né, própria de Constituição de primeiro mundo, de Europa, nós não conseguimos transformar o Brasil numa Suíça. Continua sendo Brasil, né? Mas a nossa Constituição em matéria de direitos fundamentais, em matéria de relacionamento dos poderes, de participação cidadã na vida pública, ela não deve nada à Constituição da Alemanha, da França, da Itália, da Suíça. E a prática? E a realidade? E o dia a dia, o cotidiano? Ela está bem longe de Europa, está bem longe de Estados Unidos. Aliás, falar em Estados Unidos, vocês sabem quantos anos tem a Constituição americana? Que é única até hoje, a Constituição dos Estados Unidos, ela é de 1787. Ela tem 230 anos de vigência. Sabe quantas emendas que ela sofreu ao longo desses 230 anos? Apenas 27. É uma Constituição única até hoje, a Constituição escrita mais antiga do mundo. Por quê? Só a Constituição de 88, a Constituição do Brasil de 88, ela já sofreu 99 emendas. E é a nossa 8ª Constituição. Olha o que é a vocação para produzir norma, entendeu? Comparando-se aí Brasil e Estados Unidos. Nós estamos na nossa 8ª Constituição, e essa 8ª, que é de 88, já tem 99 emendas aprovadas. A Constituição americana é de 1787, tem 230 anos de existência, sofreu apenas 27 emendas. Então, daí você vê como que o Brasil tem vocação para produzir normas e não tem muita vocação para fiscalizar o executivo. É o oposto dos americanos. O Congresso americano legisla pouco, mas fiscaliza muito o poder executivo, né? Lá o poder realmente enfrenta o executivo. E é muito comum o presidente indicar um nome
de um ministro para a Suprema Corte e o Senado Federal, que é um órgão do Congresso, rejeitar a indicação. Porque lá existe um controle efetivo do Congresso sobre a administração. Aqui no Brasil, raramente o presidente indica o nome e o Senado rejeita. Né? Quem se lembra de um presidente do Banco Central, de um diretor do Banco Central que foi indicado pelo presidente que o Senado recusou? Um ministro que foi indicado para o Supremo Tribunal Federal e o Senado recusou. Porque quem aprova a escolha é o Senado. O presidente indica, mas o Senado aprova. Então é um poder, de uma certa forma, o quê? Subserviente ao Executivo. Enquanto não acabar essa subserviência, o controle parlamentar sobre a administração vai ficar sempre o quê? Um degrau abaixo. Mas o que eu quis mostrar para os senhores é vocação para legislar. Nós legislamos muito e fiscalizamos pouco. Né? E os americanos é o contrário, o Congresso fiscaliza muito e legisla pouco. Um exemplo é a Constituição americana, né? Que tinha apenas 7 artigos na sua redação original. 7 artigos. Agora, qual a razão dessa estabilidade da Constituição americana? 2. Primeiro, uma Constituição enxuta só estabelece princípios. Os princípios são seculares. A nossa Constituição é detalhista, minuciosa. Quanto mais detalhista, mais tendente a ser alterada. E nós já temos muita vocação para legislar, até mesmo alterando a Constituição, que é uma verdadeira coxa de retalhos. Né? Bom, validade então é isso. E eficácia? Eficácia tem a ver com produção de efeitos jurídicos. Né? Tem talvez a maioria das leis no Brasil, tanto leis federais, leis estaduais e leis municipais, elas estão em vigor, têm validade, está de acordo com a Constituição, mas nunca tiveram eficácia. Ou seja, nunca produziu efeito. Nunca foi rigorosamente observada pelos cidadãos. E muito menos pelo poder público. Né? Porque o primeiro a desrespeitar a Constituição, infelizmente, são as mais altas autoridades do governo. Né? O próprio governo é o primeiro a pisotear a Constituição. Olha, das ações que tramitam na Justiça, 90% tem como parte União, Estados, Distrito Federal e municípios. Ou seja, o poder público, o que tinha o dever, primeiro, de respeitar a Constituição. 90% das ações estão envolvendo o poder público. Então, essa é a realidade do nosso Estado democrático de direito. Né? Bom, até aí está indo tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Nossa delegada, nossos colegas, os meninos aí do Parlamento Jovem. Aqui pode tudo, tá? Menos cochilar. Tá? Até porque cochilar comigo falando igual eu falo é difícil, né? Só se tiver tomado um xarope para dormir, porque senão não cochila não. Né? Ô, gente, alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta, ou podemos continuar? Pois não? Ao presidente da Câmara. Uhum. Boa pergunta. Olha bem, o prefeito, vamos dar um exemplo concreto. A Câmara aprovou um projeto de lei que foi para a sanção do prefeito. O prefeito vetou o projeto, achou que era inconstitucional. Vem o veto para a Câmara. A Câmara não concordou com o prefeito, falou, não, esse projeto é constitucional sim. Derrubou o veto do prefeito. Derrubou, virou lei. O prefeito não quis promulgar, o presidente da Câmara promulgou. Virou lei do mesmo jeito, como se tivesse promulgado e sancionado. Virou lei. O que pode acontecer? Se o prefeito está crente de que aquela lei que a Câmara aprovou é inconstitucional, o que ele pode fazer? Entrar com a ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça. Entendeu? Esse é que é o procedimento. Porque, em princípio, ele tem o dever de cumprir essa norma. Ela foi aprovada, foi promulgada por quem tinha competência para promulgar, já que ele não promulgou, coube a Câmara promulgar. Vai ser lei e vai produzir efeito do mesmo jeito. Ele está se recusando a aplicar aquela lei porque ela é inconstitucional. Enquanto não tiver uma decisão do Supremo Tribunal Federal, uma decisão do Tribunal de Justiça sobre a inconstitucionalidade dessa lei, em princípio ele tem o dever de cumprir a lei. Agora, só que existe, olha bem, o que é direito? Tem uma súmula do Supremo Tribunal Federal que diz o seguinte:
o executivo não é obrigado a cumprir leis que considere inconstitucionais. Olha, aí começa, o caroço no angu já começa a aparecer. O executivo não é obrigado a cumprir leis que repute inconstitucionais. Aí pode ser, quem do executivo? Quem? Qualquer servidor? Qualquer secretário municipal? Ou apenas os chefes do Poder Executivo? O ministro lá do Supremo, aquele carequinha, gente, como é que é o nome dele? Foi um dos últimos aí. Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, no livro dele de Direito Constitucional, entende que essa regra aí vale só para os chefes de poder. Então, só o prefeito é que poderia recusar o cumprimento de uma lei que ele considera inconstitucional. Mas isso é muito questionável. Porque enquanto essa lei não for declarada inconstitucional pelo judiciário, ela vincula o quê? Tanto o executivo quanto o legislativo. Não é? Então, mas é uma coisa complicada. Mas ele tem essa súmula aí para amparar ele. Entendeu? Como ele já entrou com ação direta de inconstitucionalidade, ele poderia amparar nessa súmula, falar, não, eu não vou cumprir até que venha a decisão do TJ. Aí se o TJ falar que essa lei é constitucional, aí eu dou cumprimento a essa lei. Porque ele vai estar amparado por essa súmula do Supremo. Entendeu? Mas veja como é que o direito é, mas é complicado. Porque isso que o presidente da Câmara falou, pode ocorrer. O prefeito pode achar que aquela lei é inconstitucional e a Câmara, não, a lei não é inconstitucional. Dúvidas de interpretação. Às vezes a lei não é clara o suficiente para demonstrar que ela é constitucional ou não. Entendeu? Então a palavra final vai ser sempre de quem? Do Poder Judiciário. Quem diz em última palavra se uma lei é constitucional ou não? É o Poder Judiciário. Principalmente o Supremo Tribunal Federal. Né? Claro. Se o prefeito vetou e a Câmara promulgou, aí o prefeito mandou essa ação para o tribunal. Mesmo estando no tribunal, ela ainda está em vigor? Então, a Câmara pode executar essa lei normalmente. Entendeu? Enquanto ela não for declarada inconstitucional pelo TJ, a lei continua em vigor. Continua em vigor. Agora, se o Supremo, se o TJ declara essa norma inconstitucional, entendeu? Aí ninguém mais pode observar cumprir essa lei. Nem o Executivo, nem o Legislativo, nem o cidadão que é destinatário dela. Entendeu? Ela não vincula, mas ela foi... não é revogação. Gente, a questão dela foi interessante. Quando o judiciário declara uma norma inconstitucional, ele está, na verdade, anulando aquela lei. Se ele está anulando aquela lei, ele está retirando aquela lei do ordenamento jurídico. Ninguém mais pode cumprir aquela lei. Entendeu? Mas enquanto não tiver uma decisão, em princípio é o quê? Milita em favor dela a presunção de constitucionalidade. Até que ela seja o quê? Declarada inconstitucional pelo judiciário. Tá? Doutor, mas é temerário demais por parte do Executivo determinar que há uma inconstitucionalidade com relação a uma lei, principalmente, por exemplo, o Legislativo, através do seu controle legislativo, ele elabora um projeto de lei que é aprovado pela Câmara, transforma-se em lei aprovada, e há o veto do prefeito com relação a essa lei que visava corrigir uma inconstitucionalidade de outra lei, que estava em vigor, que traz direito e garantia para pessoas específicas, para grupo de pessoas. Entra-se com a ação direta de inconstitucionalidade. E lá, mesmo que o prefeito peça liminar, ele não consegue eliminar. Quer dizer, essa súmula também, a aplicação dela por parte do prefeito é temerário. Porque se o próprio tribunal não quis ainda dar liminar, porque há uma discussão muito grande sobre o tema, então, tudo que ele fizer, ele vai repercutir diretamente com relação ali a alguém que vai deixar de ter garantido um direito. O senhor não acha que é temerária essa execução quando tem discussão judicial, não? Só que, veja bem, dependendo do tipo de demanda, o Executivo já pede o juiz para deferir a liminar, para sustar a eficácia da lei até a decisão de mérito. Porque a decisão de mérito pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Né? Então, o perigo da demora pode comprometer o interesse público. Né? Então, o prefeito fala, não, eu quero que seja deferida a liminar, se os requisitos para deferimento da liminar forem atendidos, que é o perigo da demora e a fumaça do bom direito. Não é isso? Periculum in mora e o fumus boni iuris, a fumaça do bom direito. Se o juiz não defere a liminar,
em princípio, o quê? Nós vamos ter que aguardar a decisão final do TJ, do Judiciário. Enquanto não sai a decisão, o Executivo deve cumprir aquela lei, deve respeitar aquela lei. Essa é a regra geral. Pois não? Aí vai depender da provocação que foi feita ao Judiciário. O Judiciário pode, por exemplo, aplicar uma penalidade ao prefeito de não ter cumprido a lei. Tudo vai depender do caso concreto, a situação concreta, entendeu? Porque cada caso é um caso. Tanto que nós temos hoje, que hoje o Judiciário pode modular os efeitos da decisão. Porque normalmente quando um juiz anula um ato, essa anulação retroage desde as origens do ato. Entendeu? Mas hoje tem uma lei federal que assegura ao Supremo e ao TJ o poder de modular os efeitos da decisão. Então, ainda que a lei seja declarada inconstitucional, ele pode dizer o seguinte, ó, os efeitos dessa inconstitucionalidade é desde a data da publicação do acórdão. Os efeitos pretéritos continuam. Daqui para frente é que ela vai deixar, entendeu? De produzir efeito. Entendeu? Então, cada caso é um caso. Tudo vai depender da decisão do Judiciário em relação aos atos do prefeito. Tá? Ele pode anular ou pode até infligir uma penalidade ao prefeito por não ter cumprido a lei. Aí o Ministério Público também atua. Não foi você que levantou a mão? Exacerbado. É. Olha bem, prevalece hoje no Brasil a tese de que o juiz, né, quando eu falo juiz, vale para tribunal, até para o Supremo, não decide com base em conveniência e oportunidade. O juiz decide com base na Constituição e nas leis, né? De modo que esse conceito aí de interesse público é um conceito elástico, indeterminado e muito variável, entendeu? Aí vai ficar a Câmara de um lado e o Executivo do outro. Porque as intervenções do Poder Judiciário têm a ver com legalidade e constitucionalidade das normas, e não em relação à conveniência e oportunidade, não é? Então, a atuação, a interferência do Poder Judiciário, TJ, Supremo Tribunal Federal, tem a ver o quê? Com a legalidade estrita. O projeto de lei está ou não de acordo com a Constituição. Se ele afrontou a Constituição e virou lei, então ele declara a norma inconstitucional no controle abstrato de constitucionalidade. Ou seja, efeitos erga omnes, contra todos. Agora, é claro que o prefeito pode, mesmo tendo o seu veto vetado, querer entrar na justiça, entendeu? Para declarar que é a norma inconstitucional. Mas a questão que está em jogo aí não é inconstitucionalidade, é questão de interesse público. Interesse público varia. Eu posso achar que uma decisão do poder público foi favorável ou contrária. Como a palavra final para aprovar a lei é sempre do Poder Legislativo, o Judiciário ele não vai ter como se desviar da função dele, não. Olha, se essa norma não é constitucional, ainda que ela contraria lá conveniências da administração pública, inconstitucionalidade ela não tem, então declara improcedente a ação. Entendeu? O juiz até hoje no Brasil, a tese que prevalece na doutrina e mesmo no Judiciário é de que o juiz não decide com base em conveniência e oportunidade. Conveniência e oportunidade tem a ver com juízo discricionário, né? E sim com base em legalidade e constitucionalidade. Então, possivelmente, aí, quem vai sair bem na fita vai ser o legislativo e não o executivo. Tá? Isso é questão de constitucionalidade, só que ele atua. Bom, emendas à Constituição, emendas à lei orgânica. Olha bem, pois não. Pois não. Com relação ao papel do vereador de fiscalizar, que a gente tem uma discordância aqui com relação ao executivo e legislativo, porque o executivo fala que o vereador ele não pode chegar numa secretaria de saúde e fiscalizar. Ele não pode chegar numa secretaria de educação e falar, eu vim aqui para ver esses e esses documentos. Né? E eu já até conversei com ele a respeito disso, é a ideia dele,
que a lei orgânica, que na Constituição, fala que é o poder legislativo. E quando eu chego numa secretaria, eu não sou o poder legislativo, eu tenho que ter um documento da Câmara me dando esse poder. Então, assim, é uma questão assim, que sempre fica em discussão, porque o vereador é inviolável por seus atos ou palavras, né? E palavras. Mas o que acontece? É um questionamento que a gente está tendo muito aqui por causa dessa visão, né? Que a gente fica sempre na dúvida. Então, eu faço essa pergunta para o senhor. Obrigado. Está vendo como é que a participação é importante? Você me fez lembrar de outra coisa que tem a ver com isso, né? Olha a pergunta dela. O vereador pode, por iniciativa própria, ir num hospital público municipal, em qualquer repartição pública municipal para fiscalizar? Pode. Entendo que pode. Ele não é fiscal? Ele é cidadão e ao mesmo tempo fiscal. E ainda nessa seara, e mais adiante, teve uma decisão recente do Supremo, recentíssima do Supremo, né, que ao apreciar um recurso extraordinário com repercussão geral, decidiu uma matéria que é de extrema relevância não só para os vereadores, embora tenha começado no âmbito municipal, mas que vale para deputado estadual, deputado federal e senador. Qual que foi a questão? Um vereador, eu vou contar o casinho aqui rápido, um vereador do município de Minas chamado Guiricema, apresentou um requerimento em plenário solicitando a remessa de documentos e informações ao prefeito municipal. Solicitando documentos, remessa de informações, no exercício da função fiscalizadora. O plenário da Câmara rejeitou o requerimento. O vereador, insatisfeito com a decisão do plenário, né, resolveu ele mesmo tomar a iniciativa de encaminhar o pedido ao prefeito para remessa de documentos. O prefeito se recusou a fornecer a documentação sob a alegação de que aquilo ali não contava com o apoio do plenário, porque o requerimento dele tinha sido rejeitado. É claro que ele ficou sabendo por intermédio dos pares dele, né? Aí o que acontece? O vereador, muito chateado, entrou com uma ação na justiça lá na comarca. O juiz da comarca deu ganho de causa para o prefeito. Falou, não, já que o requerimento não foi votado em plenário, a Câmara é um órgão colegiado. As decisões são tomadas o quê? Por maioria de votos. Se o requerimento foi rejeitado, logo ele não poderia diretamente pedir isso ao prefeito, só se fosse aprovado. E ele, puto da vida, entrou com um recurso extraordinário, uma apelação no Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça foi na mesma linha do juiz da comarca. Entendeu que o prefeito não tinha o dever de encaminhar a documentação, porque não passou pelo crivo do plenário. E o vereador, muito persistente, entrou com um recurso extraordinário lá no Supremo Tribunal Federal. E que foi decidido agora em maio. Maio tem 2, 3 meses. Qual foi? E aí o Supremo bateu o martelo. Olha que coisa importante para todos os vereadores, para todos os deputados. O Supremo diz o seguinte, olha, se o cidadão comum tem o direito de solicitar ao órgão público informações de interesse pessoal seu ou de interesse coletivo, por que um vereador, que além de cidadão é fiscal da administração pública, não poderia diretamente requisitar informações ao Executivo? E o Supremo votou, me parece que por unanimidade, mas foi aprovado essa tese, o relator foi o ministro Dias Toffoli. E esse recurso extraordinário teve repercussão geral, foi atribuído a repercussão geral. Por quê? Porque o assunto tratado no recurso extrapolava o interesse das partes, né? Então, hoje, o Supremo bateu o martelo. O vereador pode, diretamente, sem precisar passar pelo plenário, solicitar informações e documentos ao prefeito no exercício da função fiscalizadora. Então, ele tem essa dupla oportunidade. Ou ele quer... Agora, a vantagem de passar pelo plenário é que vai o quê? Com mais força. Ó, aquilo foi deliberado, o plenário aprovou. Mas se ele quiser se valer da sua iniciativa pessoal de solicitar a documentação, solicitar as informações, ele pode e o prefeito tem o dever de fornecer, com base o que? Na decisão do... Agora, tem 2 meses isso, talvez nem isso. Foi em abril, maio. Então, isso aí é importante para todos vocês aqui que são vereadores. Ó. Viu, presidente? Decisão do Supremo. O vereador pode, isoladamente, solicitar informações e documentos ao prefeito, no exercício da função fiscalizadora, sem precisar de requerimento ser aprovado pelo plenário. E o prefeito tem o dever de fornecer a documentação. Qual foi o argumento do Supremo? O vereador, além de cidadão comum, ele é um fiscal do Poder Executivo. Logo, isso pode ser feito por qualquer vereador, qualquer deputado, qualquer senador.
Não, peraí, repete. Qual foi a providência que você tomou? Foi um pedido escrito? Ah. Olha bem, gente, quando eu falo, não é bem isso, chegar e requisitar. Você vai fazer um documento por escrito, vai assinar um documento, um ofício, por escrito, dirigido ao presidente, solicitando as informações e documentações que você deseja para controlar, para fiscalizar. Por exemplo, você pode pedir cópia de um contrato celebrado pelo município, cópia de um processo licitatório realizado pelo município, pela prefeitura ou pela secretaria de obras. O prefeito, o executivo, tem o dever de fornecer para você cópia desse documento. Porque... aí mudou de figura. Se você exercita e não passa, em princípio, o prefeito já está errado, porque deveria fornecer a documentação. Se ele insiste em não fornecer, sabe o que você faz? Uma representação ao Ministério Público, ao promotor de justiça da comarca. Aí você vai ver que em uma semana a documentação está lá. Porque ele tem medo do Ministério Público e não tem medo da Câmara. Sabe por quê? Porque ele acha que a Câmara é submissa ao Executivo. Ele já acostumou com essa ideia. Infelizmente, no Brasil, é isso que acontece. O Executivo acha que a Câmara, que o Legislativo é um órgão submisso ao Executivo. Entendeu? E às vezes não trata o Executivo como um poder de Estado. Acha que o vereador é subordinado ao prefeito. E não é. A Constituição diz que os poderes são independentes e harmônicos, não são? Agora, esse estado de subserviência que leva o Executivo a fazer isso. Então, a Câmara tem que ter peito não só para legislar, mas também para fiscalizar. Então, se ele se nega ou é omisso, faz uma comunicação ao Ministério Público, ao promotor de justiça da comarca. Entendeu? Aí você vai ver que rapidinho a documentação chega lá. Rapidinho. Essa é a... sei. Bom, está vendo os anguzinhos de caroço? Agora, bom, um detalhe. Então, aí tem duas questões. Tem um contrato de concessão entre o município e a Copasa. A Copasa, para quem não sabe, é uma sociedade de economia mista do estado de Minas Gerais. A maioria dos municípios de Minas Gerais não tem condições de prestar o serviço de água e esgoto, então faz um contrato com a Copasa. Então, agora, o titular do serviço de saneamento de água e esgoto não é o estado de Minas, não. É o município. Isso já tem decisão do Supremo. Só que o município pode fazer isso diretamente ou pode delegar a uma empresa concessionária. Essa empresa é a Copasa, né? Que faz isso, na maioria, acho que em 400 municípios de Minas Gerais. Exatamente por isso, a Câmara pode e tem competência para fiscalizar a Copasa, mesmo sendo uma empresa do Estado. Por quê? Porque ela tem uma relação jurídica de concessionária com o governo municipal. Então, logo, a Câmara fiscaliza a Copasa. Agora, nesse caso específico seu aí, eu acho que isso aí pode chegar até a ter uma demanda judicial. Entendeu? Eu acho que você poderia também provocar o Ministério Público, o promotor de justiça, informá-lo dessa situação e deixar o Ministério Público tomar as providências. Porque o Ministério Público é fiscal da lei, né? E o promotor de justiça é pago para isso. Verá a regularidade da lei, da Constituição e defesa das instituições. Mais alguma pergunta? Então, isso aí, toda vez que tem esse tipo de demanda, vai sobrar sempre o Poder Judiciário. Eu acho que você deveria comunicar o fato ao promotor de justiça da comarca. Entendeu? E deixa o Ministério Público atuar. Bom, gente, emenda a lei orgânica. Eu falei que a lei orgânica, que é uma Constituição, é claro que nenhuma Constituição é eterna. Constituição não é imutável. Ela, sendo lei, ela tem que ser adaptada à sociedade. Então, à medida que o tempo vai passando, a lei vai ficando obsoleta, a lei vai ficando ultrapassada e a própria Constituição. Então, ela está sempre sujeita a alterações. Só que a Constituição exige
alguns requisitos para você alterar a Constituição. No caso da lei orgânica municipal, quem pode sugerir, propor alteração à lei orgânica? Normalmente o prefeito e 1/3 dos membros da Câmara. Aqui nós somos 9 vereadores, né? Então um projeto, uma proposta de emenda à lei orgânica tem que estar subscrita por pelo menos 3 vereadores. Muito bem, suponhamos que alguém pergunte, e só 2 vereadores que assinam a proposta de emenda? Qual é a providência tomada pelo presidente? Ele não recebe a proposta, até que o número de assinaturas seja o quê? Completo. Tá? Esse é que é o procedimento. Pode ser alterado, então, por iniciativa do prefeito, de 1/3 da Câmara Municipal, ou, se a lei orgânica do município determinar, 5% do eleitorado municipal. Tá? Essa proposta vai tramitar normalmente em 2 turnos, ela tem que tramitar em 2 turnos. A Constituição Federal exige isso. Né? Depois de aprovada, ela será o quê? Promulgada pela mesa diretora da Câmara. Olha o que eu falei para os senhores. Prefeito não promulga, não sanciona emenda à lei orgânica. O prefeito sanciona projeto de lei ordinária e projeto de lei complementar. Emenda à lei orgânica, quem promulga é a própria Câmara, a mesa diretora da Câmara. Né? Bom, lei complementar. Gente, o próprio nome diz, lei complementar é aquela norma que complementa a Constituição. Né? Para mim saber qual tipo de matéria que tem que ser tratada em lei complementar, eu vou ter que ler a Constituição. Porque ela já diz, lei complementar disporá sobre novos casos de aposentadoria. Lei complementar disporá sobre criação de estados. Lei complementar disporá sobre o Estatuto dos Servidores. Tudo está na lei orgânica. Na Constituição de Minas Gerais, só para dar um exemplo para os senhores, quais são as matérias que têm que ser tratadas em lei complementar? E a lei complementar, para ser aprovada, ela precisa de maioria absoluta de votos. Tá? Como é que eu calculo a maioria absoluta? Primeiro, eu tenho que ver o total de vereadores. Aqui são 9, não é? Para mim calcular a maioria absoluta, eu acrescento uma unidade e divido por 2. 9 mais 1, 10, dividido por 2, 5. Toda lei complementar para ser aprovada aqui, tem que ter o voto favorável de pelo menos 5 vereadores. Se tiver 4 votos favoráveis e um contrário, essa lei está rejeitada. O projeto está rejeitado. Tá? Na Constituição de Minas Gerais, que tipo de matéria que é objeto de lei complementar? Estatuto dos Servidores Públicos de Minas Gerais. É lei complementar. Você já sabe que ela precisa de maioria absoluta de votos dos deputados. Lá na Assembleia, a maioria absoluta são 39 deputados, porque nós somos um total de 77. Soma mais 1, 78. Divide por 2, 39 deputados. O que mais? Lei orgânica do Ministério Público, né? Lei que estabelece competência dos promotores, procuradores de justiça, né, que atuam nas comarcas, né, do Estado de Minas Gerais. Lei orgânica da Polícia Civil, lei orgânica da Polícia Militar, lei orgânica do Tribunal de Contas do Estado. Tudo isso aí é matéria de lei complementar. Né? Então, você já sabe que precisa de maioria absoluta para ser aprovado. E aqui no município? Para começar, você tem que saber, aqui existe lei complementar? Ou é só lei ordinária? Como é que eu vou ficar sabendo isso? No município de Bom Despacho, o processo legislativo prevê essa figura, lei complementar? Na lei orgânica do município de Belo Horizonte, por exemplo, não existe lei complementar. Na lei orgânica do município existe lei ordinária, resolução, emenda à lei orgânica, mas não existe lei complementar. Aliás, um equívoco. Sabe por que não existe? Porque na época em que a lei orgânica do município de BH foi promulgada, prevaleceu um entendimento equivocado, ao meu ver, de que a lei orgânica não era Constituição. Então não tinha como complementar a lei orgânica se ela não era considerada Constituição. Só que isso é errado, a lei orgânica é uma Constituição. Né? Aqui prevê, né? Pois é. Então aqui já está, se vocês olharem na lei orgânica, qual o assunto que é tratado em lei complementar? Que tipo de matéria que é tratada em lei complementar? Tudo está especificado na lei orgânica. E o detalhamento de um projeto de lei complementar? Como que ele tramita? O prazo para as comissões emitirem parecer? Aí você vai ver no regimento interno, que isso aí já é detalhamento. Isso aí já é minúcia. Isso aí não é uma diretriz, é detalhe. O regimento interno trata de detalhes do processo legislativo, porque as diretrizes estão na Constituição. Então, a lei complementar é aquela lei considerada mais importante, prevista na Constituição, e que depende o quê? De maioria absoluta de votos para ser aprovada. Né? Lei ordinária. Lei ordinária, o que a Câmara mais faz é aprovar a lei ordinária. O que a Assembleia mais faz é aprovar a lei ordinária. O Congresso também. Né? É a lei comum. Bom, a lei ordinária, para ser aprovada, ela precisa de maioria simples de votos.
Como que eu calculo a maioria simples de votos? Primeiro, eu tenho que saber quantos vereadores que estão presentes em plenário. Aqui, por exemplo, são 9 vereadores. Tem que ter pelo menos 5 vereadores em plenário para a Câmara poder votar qualquer projeto. Porque se não tiver 5, o presidente não pode colocar em votação nenhum projeto, viu, presidente? Porque não tem quórum para votação. Tá? Agora, desses 5, né, aí você vai colocar o projeto em votação. 4 votos favoráveis, 1 contrário, está aprovado. 3 votos favoráveis, 2 contrários, está aprovado. Agora eu faço uma pergunta. Olha bem, normalmente, o presidente da Câmara não vota. O presidente, ele dirige os trabalhos, ele é um fiscal da ordem, né? E zela pelo respeito à lei orgânica e ao regimento interno. Então, suponhamos que nós temos lá 5 vereadores em plenário, tem quórum para votação. Tem um projeto de lei ordinária na pauta. Presidente, em votação, o projeto de lei número 30, né, que cria a Secretaria Municipal de Turismo. Suponhamos, um exemplo aleatório. Um vereador vota sim, o presidente não vota, só em caso de desempate, não é isso? Os outros 3 vereadores se abstêm de votar. Então, veja bem, a abstenção é um direito que o vereador tem. Ele pode votar sim, votar não, ou ficar em cima do muro, mas é um direito que ele tem. Então, olha bem, o presidente anunciou a votação, um vereador votou sim, favorável ao projeto, 3 vereadores se abstiveram. Aí eu pergunto para os senhores, esse projeto, vocês, menininha inteligente aí do Parlamento Jovem, esse projeto está aprovado? Esse projeto está rejeitado? Ou esse projeto, a votação tem que ser repetida? O presidente tem que colocar de novo em votação. O que vocês acham? 1 voto favorável, 3 abstenções. O presidente não vota. Como é? Parece que é difícil, né? Mas não é não. Olha bem, quando você vota, quando o plenário vota, o que prevalece é o total de votos a favor. Se o número de votos sim for superior ao número de votos não, pouco importa a quantidade de abstenção, o projeto estará aprovado. Então, 1 voto nesse caso foi suficiente o quê? Para aprovar o projeto. Ainda que houve o quê? 3 abstenções. O importante é verificar se tinha o quê? Quórum para votação no plenário. Porque se fosse assim, o processo nunca terminaria, processo legislativo, tá? Agora, olha bem, vou dar outro exemplo da mesma parecido. 5 deputados em plenário. O presidente anunciou em votação o projeto de lei número 30 que cria a Secretaria de Turismo. Os deputados que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. 2 permaneceram sentados, 2 levantaram. 2 votos favoráveis, 2 votos contrários. O que vai acontecer? Nesse caso, o presidente vai decidir pelo voto de qualidade. O voto dele vai ser fundamental, tanto para aprovar, quanto para rejeitar. Aí eu pergunto, nesse caso o presidente pode se abster de votar? Ele pode se abster, ficar em cima? Não, porque a votação dele vai ser fundamental para definir o quê? A aprovação ou rejeição do projeto. Né? Então, nesse caso, ele tem que votar ou sim ou não. Né? Só nesse caso, normalmente, que o presidente vota. Tá? Agora, o que acontece? Alguns regimentos internos permitem o voto do presidente para projetos que exigem maioria absoluta ou maioria qualificada de 2/3. Só que isso não é comum, viu, presidente? Tem vários regimentos que eu já vi aí, nas minhas andanças pelo interior, que faculta o presidente votar quando o projeto requer maioria absoluta ou maioria qualificada de 2/3. Aí vai prevalecer o quê? O que está no regimento interno, né? Claro. Até que essa norma seja revogada, ela vai ter que ser seguida. Então, está claro, então, a diferença entre lei complementar e lei ordinária? Pode ser também. Em alguns casos, eu acredito. Até a Câmara, ou o Legislativo. Em alguns casos, sim. É claro. Em alguns casos, sim, eu também acredito que a abstenção pode ser um ato de covardia. É aquilo, o que fica em cima do muro.
O que não teve coragem para assumir uma posição X ou uma posição Y. Então ficou em cima do muro. Agora, é sim. Agora, alguns regimentos internos, tá? Alguns regimentos internos proíbem o vereador de se abster. Só que são pouquíssimas as normas que tratam disso, né? Mas eu já vi regimento interno que proíbe a abstenção. Ou seja, o vereador vai ter que votar o sim ou não. E isso é uma forma de dar transparência ao voto dele. Você tem que dar satisfação para a sociedade. Você não é representando o povo? Se você votou sim, sustenta o seu sim. Se você votou não, sustenta o seu não, perante a sociedade que você está representando, né? Agora, só que isso aí é exceção, tá? Normalmente, os regimentos internos não proíbem os deputados e os vereadores de se absterem de votar, tá? Mas nada impede que isso aconteça. Pode, eu já conheço alguns que já proíbem a abstenção, entendeu? Só que é minoria, são poucos, tá? Bom, lei delegada, aqui tem, no processo legislativo municipal, existe essa figura da lei delegada? Ou não? Quem lembra? Aqui não? Então, rapidamente, o que é uma lei delegada? O nome já diz, o executivo solicita ao legislativo uma delegação, que é uma autorização para baixar lei delegada por determinado período e sobre determinadas matérias. Em Minas Gerais, isso foi sempre utilizado pelos governadores, tá? Quase todos os governadores, o Aécio Neves, nos 2 mandatos, o Anastasia, o Azeredo, tá? O Itamar Franco, todos esses governadores se valeram dessa figura da lei delegada, para organizar a administração direta e indireta do Poder Executivo, tá? E a Assembleia sempre autorizou, entendeu? Como que funciona isso? Olha bem, o Executivo quer fazer uma reforma administrativa no Executivo, criar órgãos, extinguir órgãos, criar cargos, extinguir cargos. Se ele for encaminhar para o Legislativo um projeto de lei, o projeto vai tramitar, o vereador pode apresentar emenda, pode apresentar substituto, modificar o projeto dele, por meio de emendas, que é um direito que o vereador tem. Ao optar pela lei delegada, o Executivo solicita ao Legislativo autorização para legislar. Uma vez dada essa autorização, o Executivo já baixa a lei delegada sobre aquelas matérias, sem voltar para a Câmara. Então o vereador não altera o projeto dele. É ótimo para o Poder Executivo, ótimo, porque ele ganha em celeridade, o vereador não vai alterar o projeto dele por meio de emenda, entendeu? E sai do jeito que o vereador quer, que o prefeito quer. Para o Legislativo é desastroso. Por quê? Porque o Legislativo não tem como apresentar emendas, deu uma carta branca, entendeu? Pode fechar, deu uma carta branca. Então, por exemplo, como o assunto é de iniciativa privativa do Executivo, organização da administração direta e indireta, depois de aprovada a lei delegada, editada a lei delegada, que não volta para o Legislativo, o vereador não tem como alterar nada daquilo, porque ele não tem iniciativa para mexer na estrutura do Executivo. Ele não pode apresentar um projeto de lei alterando aquilo que foi feito pelo Executivo. Então, isso é ótimo para o Executivo, para o Legislativo nem sempre, porque o Legislativo acaba perdendo o poder. Dos últimos governadores de Minas, o único que não se valeu de lei delegada foi o atual, foi o Fernando Pimentel. Porque os últimos 20 anos, todos os governadores solicitaram delegação à Assembleia para organizar a administração direta e indireta do Executivo. E a Assembleia autorizou todos. O único que não pediu foi o governador Pimentel. Então, nisso aí, ele tem esse lado positivo, né? Ele discutiu, ele encaminhou, alterou a administração, alterou, mas por meio de projeto de lei ordinária. Que os deputados puderam apresentar emenda, alterar, substitutivo, entendeu? Foi o único. O único. Pois é. Mas o regime de urgência é um direito que ele tem. É um direito que ele tem. O prefeito pode encaminhar um projeto para cá e solicitar regime de urgência. É um direito que a Constituição assegura a ele, né? Agora, o nosso regimento interno determina o seguinte: a Assembleia vai deliberar sobre o regime de urgência. Então, pode tramitar concomitantemente 4 projetos em regime de urgência. 2 por iniciativa do governador, 2 por iniciativa de deputados. Porque o deputado pode apresentar um requerimento pedindo que um projeto tramite em regime de urgência. Mas aí mas tudo vai depender de decisão da Assembleia. Entendeu? Então, é isso que é a lei delegada. Muito bom para o Executivo, péssimo para o Legislativo, que ele perde poder, né? Medida provisória. Aqui tem, não deve ter não, medida provisória. Bom, o que é a medida provisória? Medida provisória é um ato do Executivo, que tem força de lei, que já é publicado, começa a vigorar e depois é submetido à apreciação do Poder Legislativo, né? O Supremo decidiu que
é lícito aos estados, não se referiu a município, é lícito aos estados a utilização da medida provisória, desde que haja interesse público relevante, questão de urgência e interesse público relevante. Só que a moda não pegou. Só tem 5 estados da federação que utilizam da medida provisória, que inseriram isso na Constituição do Estado. Mas não é uma competência exclusiva do presidente da República, não. Pode ser do governador do Estado e acho que pode ser também o quê? Do prefeito municipal. Mas para isso tem que estar previsto o quê? Na lei orgânica do município. Tá? E observar desses 2 requisitos, relevância e urgência. Tá? Fora disso, não há condições de aprovar a medida provisória. E foi a medida provisória veio suceder aquele antigo decreto-lei, que era aprovado por decurso de prazo. Hoje o decurso de prazo acabou, pois não? Não, isso não passou por nada. Isso não passou por nada. Olha bem, hoje, todo mundo sabe que a situação do Estado de Minas Gerais é crítica. Só não é pior que a do Rio. Mas a situação é complicada. Né? O Estado está perdendo receita, nós estamos em uma crise fiscal, crise econômica, crise social, crise política, crise de tudo. Nunca tivemos tanta crise assim ao mesmo tempo. Não é isso? E como o Poder Executivo é o poder que tem o maior número de servidores, né? 70% de toda a massa de servidores é do Executivo. Né? O resto é Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas. Né? Maioria é Executivo. As despesas maiores estão aonde? No Executivo. Tem maior, e é o Executivo que presta serviço público. Né? Os piores salários estão aonde? No Executivo. Só que o número de servidores é muito grande. Não é? Muito bem. Desde que o Pimentel entrou, né, ele, algum tempo depois, ele começou a parcelar os salários dos servidores do Executivo. Tá? Que eu saiba, é só do Executivo. Quem ganha até 3 mil, recebe de uma vez só, que é a maioria dos professores que nunca ganhou nada nesse país. Né? Pois é, eu estou dizendo que a minha mãe é professora aposentada. Tá? Era para receber no 5º dia útil, o pagamento dela está saindo do dia 13 e no dia 14. Tá? E ganha R$2.000 líquidos. Tá? R$2.000 líquidos. Quem ganha até 6 mil, recebe de 2 vezes. Quem ganha mais disso, recebe de 3 vezes. Então, na hora que sai a última parcela, já está quase sendo o pagamento da primeira do mês seguinte. Né? Então, a situação é complicada. Agora, teve lei que autorizou o Executivo a fazer isso? Não. Né? Lei não. Precisaria de lei para fazer isso? Acredito que não. Isso é questão que de necessidade. Agora, essa medida é inconstitucional? Se você me perguntar, isso que está sendo feito com o Executivo é constitucional ou não? Isso, ao meu ver, é inconstitucional. Por quê? Porque você dá um tratamento diferenciado para servidores do Legislativo, do Judiciário e do Executivo. Todos são servidores. Todos prestam serviços públicos. Todos estão sujeitos ao Estatuto dos Servidores Públicos. Por que o Legislativo e o Judiciário recebem de uma vez só? E o Executivo, que tem a grande massa de servidores, recebe parcelado. Aí, provavelmente, o Executivo vai alegar um motivo. Vai alegar um motivo. Olha, o Estado não tem condições de pagar integralmente todos os servidores. Não tem. Entendeu? Como o número de servidores no Executivo é muito maior do que no Legislativo e no Judiciário, eu estou diante de uma contingência, de uma necessidade. Então, não tem como pagar. Eu tenho como dividir os salários. O meu, por exemplo, que eu sou da Assembleia, o meu sai todo 5º dia útil. Aliás, depois que o impeachment chegou lá, passou a receber até o dia 1º, o 1º dia útil. Antes você estava recebendo o 5º dia útil. Depois que foi protocolado o pedido de impeachment, você sabe que um cidadão comum protocolou na Assembleia, entrou com um processo de impeachment contra o governador. E o pedido, o processo, foi recebido pelo presidente. Só que a tramitação dele parou. Desde que esse pedido chegou lá, os últimos 2 meses, por exemplo, o pagamento dos servidores da Assembleia saiu no 1º dia útil, antes saiu no 5º dia útil. E um dos argumentos utilizados para apresentar o impeachment é atraso, o repasse a menos do que a Assembleia deveria. Esse repasse a menor estava sendo feito tanto para a Assembleia quanto pelo Poder Judiciário. Entendeu? Foi só o processo de impeachment chegar lá, nós já começamos a receber no 1º dia útil, estava recebendo no 5º dia útil. Então está dando um resultado para a gente que é servidor da Assembleia. Mas o Executivo continua recebendo de 3 vezes e atrasado. Né? Agora, o argumento que ele tem, que ele poderia falar. E acho que mesmo se ele entrar na Justiça, se tivesse um questionamento judicial, eu acho que o Supremo ia dar ganho de causa para o Executivo, alegando questão de dificuldade orçamentária, que é chamada
a medida, o possível orçamentário. O possível. Se você não tem condição de pagar tudo, você vai ter que escalonar. Ele optou por escalonar o do executivo, por quê? Que é o executivo que gasta mais, que tem maior número de servidores. Os que puderem receber de uma vez só recebem, os que não puderem, paciência. É inconstitucional? Sim. Mas é a necessidade, o orçamento não permite isso? Sim. ICMS, transporte escolar, não é isso? Pois é, tudo isso aí, tanto que a AMM, a Associação Mineira de Municípios, tem feito caravana aí para poder pressionar o executivo a liberar esses recursos. ICMS atrasado, 6 bilhões parece em ICMS, não é? Transporte escolar, você vê, a situação daí, por aí a gente vê que a situação é complicada, muito complicada. Não é só do judiciário, não, do Ministério Público também. Porque o que o judiciário faz, o Ministério Público acompanha. Segue. É a mesma coisa, auxílio livro, auxílio moradia. Pois é, tudo. Você vê que há então 2 pesos e 2 medidas. No executivo prevalece uma regra, um entendimento. No legislativo e no judiciário prevalece outra regra. Isso é complicado. Muito complicado, né? Uai, o negócio aqui sumiu, meu jovem. Ah, tá. Bom, olha bem, já estou no final da minha exposição, tá? Olha bem, decreto legislativo e resolução. Tem aqui no regimento interno? As 2 figuras, né? Muito bem. Tem mais semelhanças do que diferenças. O que há de comum entre um decreto legislativo e uma resolução? Ambos são atos normativos de competência exclusiva da Câmara. Né? Ambos, depois de aprovados, são promulgados pelo presidente da Câmara. Né? Agora, só existe, na verdade, uma diferença entre o decreto legislativo e a resolução. E essa diferença normalmente não está no regimento nem na lei orgânica. Essa diferença vocês vão ver em doutrina, em livro de direito constitucional principalmente. Né? Decreto legislativo é o ato normativo da Câmara que produz efeitos externos ao Poder Legislativo. Resolução é o ato normativo da Câmara que produz efeitos dentro da instituição. Não vincula pessoas estranhas ao Poder Legislativo. Né? Quer ver um exemplo? Regimento interno da Câmara. Trata da organização e do funcionamento do Poder Legislativo. Né? Isso é assunto, produz efeitos internos ou externos? O regimento interno. Interno, gente. A organização e funcionamento da Câmara. Quantas comissões tem a Câmara? Quantas comissões temporárias? Qual que é o prazo para as comissões emitirem pareceres? Né? Como que é regulada a audiência pública? Como que é realizada consulta pública? As atribuições das comissões? Tudo isso é matéria interna, matéria regimental. Agora, quer ver a diferença agora? O prefeito vai se ausentar do município por um período superior a 15 dias. A lei orgânica diz que todas as vezes que o prefeito se ausentar por um período superior ao fixado na lei orgânica, ele tem que pedir bênção à Câmara, ou seja, autorização da Câmara. Né? Porque se ele faz isso sem autorização da Câmara, ele comete infração político-administrativa e está sujeito à perda do mandato por decisão do plenário da Câmara, se isso ocorrer. Muito bem, aqui agora nós estamos diante de um ato de efeitos internos ou externos? Porque você está vinculando uma pessoa o quê? De outro poder, que é o executivo. O prefeito que é chefe da administração pública, chefe do poder executivo. Essa é a única diferença que existe, né, entre resolução e decreto legislativo. A resolução produz efeitos internos, como o regimento, o decreto legislativo produz efeitos externos. Só que não existe muito rigor técnico com isso, não. Porque a própria Constituição Federal fala em resolução quando ela deveria falar em decreto legislativo. Né? Fala em resolução que produz efeitos externos. Então, isso não há muito rigor, mas o certo seria isso. Né? Regimento interno. Né? Serviços administrativos da Câmara. Né? Tudo isso é ato o quê? De competência interna, regulamentação interna. Então, a resolução, normalmente, ela trata de assuntos relacionados com a economia interna do Poder Legislativo. E é feita, normalmente, por meio de resolução. Né? Resolução da Câmara. Né? Quem pode alterar o regimento interno da Câmara de Bom Despacho? É só a mesa diretora que pode propor o projeto? Qualquer vereador pode propor o projeto?
1/3 dos vereadores? Como é que é? Como que funciona aqui? Quem pode propor alteração ao regimento interno? Na Assembleia de Minas é só a mesa diretora. Um deputado não pode apresentar um projeto de resolução para alterar o regimento. Na Câmara dos Deputados a coisa é diferente. Como é que funciona na Câmara Federal, lá em Brasília? Qualquer deputado, qualquer comissão permanente, a mesa diretora e comissão especial criada para essa finalidade. Existem 4 possibilidades de se propor o regimento. Na Assembleia de Minas, tradicionalmente, só a mesa diretora. Só a mesa. Aqui, como que é? 1/3 dos vereadores. Ai, muito bem. Bom, meus caríssimos colegas, com isso, eu termino essa apresentação aqui sobre processo legislativo. Veja bem, é claro que eu não esgotei em 1 hora, né, em 1h30, eu não esgotei o tratamento da matéria, eu tratei das questões principais, daquilo que ocorre no cotidiano, que é mais importante, né? Detalhamento, aí seria um curso e não uma palestra, né, para falar de todos os meandros do processo legislativo, papel de cada uma das comissões, o parecer, né, como que ocorre o parecer, como que se divide um parecer, relatório, fundamentação, conclusão, isso seria objeto de curso e não de palestra. Então eu agradeço a atenção e a participação dos senhores, né? Foi um prazer estar aqui com vocês debatendo um assunto tão importante e convido quem puder para comparecer aqui a partir das 13h30, né? Que nós vamos falar sobre outro tema importante, que é despesas e subsídio de agente político municipal, que é uma coisa delicada e espinhosa e que tem muito a ver com a lei de responsabilidade fiscal. Ainda estou aberto aqui à pergunta, quem quiser fazer qualquer tipo de pergunta, toma aí, viu? E muito obrigado pela atenção dos senhores e até a próxima. Só corrigindo aqui, o próximo encontro será às 13 horas e não às 13h30, tá? Ah, e outra coisa, fiquei sabendo que vai ter sorteio de brinde, tá? Essa é uma boa estratégia, né? O pessoal vir. Gente, eu sou o Vital Guimarães, presidente da Câmara. Sejam, né, todos muito bem-vindos aqui a Bom Despacho, quem veio de fora, nossos agradecimentos, viu? Agradecer de uma forma muito especial ao professor Calhau, pela essa bela palestra, né? Em 1h30, conforme ele falou, acho que ficou bem esclarecido, né? Aprendemos muito. E isso tem sido o que nós estamos fazendo aqui no nosso mandato, nesse mandato atual. Tentando abrir a Câmara ao máximo para a população, professor, para a participação. Porque, infelizmente, todo mundo sabe, o cidadão reclama muito e participa pouco, né? E a gente tem tentado, através de temas assim, conversar mais com a sociedade, trazê-los para conhecer o processo legislativo. E desde já 1 ano e meio, né, desde o início do mandato, que nós, através da Escola do Legislativo, a gente está fazendo palestras aqui mensais. E muito bom quando vem alguém com essa capacidade, né, com tanta facilidade. Eu tenho certeza que de tarde não vai ser pior, vai ser melhor ainda, né? Porque é um tema interessante, tratar de subsídio de vereadores, e é uma coisa que a gente precisa de enfrentar isso com clareza. Então, convido a todos a voltarem à tarde, trazer mais alguém, se puder, né? E é isso, a Câmara está buscando fazer o seu papel, capacitando servidores, vereadores, para que a gente possa realmente fazer um bom trabalho, né? Corresponder à sociedade, o voto que ela nos deu, essa renovação da qual o senhor falou, e temos tido bons resultados. Nossa Câmara, de 9 vereadores, poderiam ser 13, mas eu acho que 9 está bom, né? Nos dias atuais, com tanta despesa, mas temos feito o possível. Por exemplo, professor, ano passado nós devolvemos R$811 mil aos cofres do município. Esse ano, em maio, nós devolvemos 500 mil, e até o final do ano, acho que conseguimos devolver mais uns 500 mil.
Então, estamos fazendo a nossa parte também frente a essa crise, né, que está aí, que a gente não sabe como vai acabar e como é que vai ficar. Né? Muita gente fala assim, olha, a Câmara não deve devolver dinheiro, não. Tem muito para aplicar no processo legislativo. Mas eu acho que a gente está fazendo o que é preciso aqui, não está faltando para o básico, mas eu acho que nós temos essa obrigação de economizar, de dar exemplo, né? Até porque o executivo daqui ele é muito econômico, não gasta dinheiro à toa, então nós também temos que acompanhar nesse sentido. Né? Mas é isso. Agradecer, viu, a presença de todos. Lê aqui para mim, lê aí as cidades que vieram, agradece. Nós agradecemos para o pessoal de Martim Campos, Serra da Saudade, Santo Antônio do Monte, Paineiras, Pompéu, Perdigão. E à tarde, gente, é para fazer um almocinho rápido e voltar, porque o assunto é muito importante. Araújos, que não está na nossa lista, né, mas minha aluna lá do curso de Direito. Thaís. Nova Serrana também ainda não está na lista. Ô, gente, em nome aqui da Câmara, a gente pede para o pessoal, a gente sabe que é um pouquinho cansativo, mas vai ser tão rápido, a gente fazer um almoço rápido e realmente voltar. O assunto da tarde, eu acho que ele ainda é mais instigante, porque todos nós temos sofrido algum tipo de questionamento com relação a subsídios. Eu acho que é muito importante que nós ouçamos o doutor Antônio, porque ele vai dar uma ideia para nós bem bacana a respeito do assunto. Tá? Muito obrigada. Nós vamos fazer uma foto oficial. Se vocês puderem vir para o lado de cá, por gentileza, para facilitar a foto, nós agradecemos. Então, de volta às 13 horas, viu, gente? Assim que fizermos a foto. Muito obrigada.